Senhor Amém. Jesus. Glória a Deus. Pastor Paulo e Pastor João. Aleluia. Graça e paz, queridos. Está todo mundo bem aí? Tranquilo? Que bom, né? Eu quero agradecer a presença aqui de duas pessoas que nos honram com suas visitas, que é a Midian e a Rayane. Sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ah, mas aqui não está o nome do André, mas o André não é visitante, o André é nosso aqui já, é da família. E a família toda. Glória a Deus por isso. Pois bem, queridos, e vamos orar. Prepare o coração, peça para Deus falar o seu coração nessa hora. Peça para Deus falar contigo nessa noite. Nós temos vários momentos de Deus falar conosco, né? Aqui no culto. Momento que você chega, que conversa com o irmão, Deus pode estar usando esse irmão para falar contigo, ou você para falar com ele. Na oração que você está orando ali, no texto bíblico que é lido na introdução do culto ali, Deus pode estar falando contigo. No louvor, em uma daquelas canções, Deus fala contigo. Em muitas situações eu trago uma pregação que eu passo a semana toda preparando. Eu vou bem aqui. Deus toca no meu coração e trabalha na minha mente e diz, fala sobre isso. E é exatamente o que a igreja estava precisando ouvir. A gente percebe pela recepção daquela palavra, na alegria, no rosto, nos gestos de cada irmão. Então, é desse jeito que Deus fala. Bem como também na pregação. Deus pode estar falando contigo na pregação. Então, dizer assim, eu fui no culto e voltei do jeito que eu cheguei, nada aconteceu, é porque você estava em outra galáxia. Você não estava nem na galáxia terrestre, você não estava. Porque se você estivesse pelo menos na galáxia terrestre, você ouviria. Se você estivesse entre os nove planetas, você ouviria de alguma forma Deus falando. Você estava além deles, muito longe. Então, ouça, aprenda desse jeito. Todo culto que você vier, você vai chegando ali já dizendo assim, Senhor, eu estou atento, eu quero que tu fale comigo ou me use para falar com alguém aqui do começo ao fim. Em alguma situação, algo vai acontecer na minha vida. Amém? Feche os seus olhos. Deus querido, eu apresento o teu filho que ministra nesta noite. Com certeza tu já usaste ele no outro culto, continua usando agora. As palavras dos teus filhos sejam aquelas palavras que o Espírito Santo iluminou a sua mente para que ele falasse. E a tua mão esteja estendida também em nossas vidas, para que nós possamos entender essa palavra e aplicá-la à nossa vida, ao nosso dia a dia, de uma forma toda especial. Aumenta-nos a fé e nos enche da tua graça, em nome de Jesus. Amém, queridos? Paz seja convosco, amada igreja. Glorificado o nome do Senhor Jesus. E eu convido a amada igreja a nos colocarmos em pé, em reverência à palavra do Senhor. E vamos fazer a leitura que está no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Vamos ler alguns versículos a partir do versículo de número 6. Leremos: porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Vamos levantar nossas mãos em direção ao trono da graça de Deus. Eu gostaria que os irmãos falassem assim comigo: Deus eterno, Senhor da glória,
Em nome de Jesus, nós te pedimos agora que perdoe os nossos pecados. Tire de nós todo empecilho para que o Senhor possa habitar no nosso meio. Fale assim: Jesus, permite agora que o pastor João, com perdão dos seus pecados, entre no teu santuário e traga para nós a palavra da vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Um forte salve de palmas para Jesus, bem forte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Podeis assentar, meus amados. Glória a Jesus. Irmãos, nós vamos basear a palavra do Senhor aqui nesse texto do livro de Ezequiel, no capítulo 37. Baseado em todo esse capítulo, nós vemos uma história da restauração da nação de Israel. E eu quero usar essa palavra como uma figura de linguagem para a restauração de cada um de nós, dos que aqui estamos. Para isso eu gostaria que os irmãos também, para completar essa leitura, os irmãos abrissem Romanos capítulo 8, nós vamos ver o versículo 28, versículo 29. Romanos capítulo 8, glorificado ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo de número, vamos ler do versículo 27 até o 30, tá? Quantos acharam, pode dizer amém? Vamos ler. Romanos capítulo 8, versículo 27 até o 30. Fala o seguinte: e aquele que sonda os corações, sobre qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é aquele que intercede pelos santos. Isto é, o Espírito Santo intercede pelos santos. Sabemos que todos que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Fale assim comigo: a vontade de Deus é que Jesus Cristo, seu Filho, está fraco. É que Jesus Cristo, o seu Filho, seja o primogênito de muitos irmãos. Vou ler o último versículo, 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Muito bem, irmãos. A grande missão, ou a grande preocupação de Deus, era de levantar na face da terra muitos irmãos de Jesus, e que Jesus fosse o primogênito de todos esses irmãos. Isto é, a vontade de Deus de levantar na face da terra uma grande família
que cujo irmão maior e cujo irmão mais velho fosse Jesus Cristo, o seu Filho amado. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém? Muito bem. Baseado nesse princípio, nós vamos falar um pouco sobre a história de Israel. Israel, uma nação escolhida por Deus, um povo escolhido por Deus, mas devido os seus pecados, devido ter abandonado a Deus para servir outros deuses, Deus permitiu que por muito tempo eles fossem escravos. Permitiu que por muito tempo vivesse perambulando, fugindo, trabalhando em nações diversas, sem um território, sem uma nação, sem um lugar que eles pudessem falar assim: esse torrão é meu, essa nação é a nossa. Como nós falamos, o nosso Brasil é nosso, somos brasileiros. Eles não tinham esse privilégio. Muito bem, mas a vontade de Deus continua prevalecendo para que se criasse uma nação, se formasse uma nação, e cuja nação tivesse como Deus o Senhor Deus dos exércitos. E assim o tempo foi passando. Jesus Cristo veio para implantar ou criar essa nação, esse povo. E o resultado foi que os judeus, como predominavam a situação universal naquela época, e os romanos, que tinha a autoridade jurídica, e os soldados, Jesus terminou caindo na mão dos romanos, por consentimento dos judeus, que falaram até que o sangue de Jesus caísse sobre eles, e o resultado foi a morte, e a morte de cruz de Jesus. Mas o plano de Deus continuou. E em 1947, cumpriu-se o plano de Deus de se criar uma nação. E foi criado o Estado de Israel, 2 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Se criou o Estado de Israel. Veja bem, nós analisando Isaías capítulo 60, nós vamos encontrar que o profeta Isaías profetizou sobre a criação ou sobre a restauração do povo de Israel. E o profeta Isaías viu como quem pombos chegando ali na Mesopotâmia, na Palestina, povo chegando como quem pombos, isto é, na linguagem de hoje, chegando de helicóptero, e viu navios, grandes navios, levando a riqueza do povo, e o povo de Israel vindo de todos os lugares da face da terra para aglomerar ali na Palestina, hoje Estado de Israel. Assim, em 1947, se cumpriu a profecia do profeta Isaías, e se cumpriu essa palavra que nós lemos em Ezequiel, no capítulo 37, principalmente no seu versículo de número 1 até o versículo de número 14. Veja bem, se nós somarmos a época que Isaías profetizou, que foi aproximadamente 750 anos antes de Cristo, se nós somarmos 1947 depois de Cristo, nós vamos encontrar que demorou mais de 2.600 anos para se cumprir a restauração de Israel. Deus restaurando uma nação, da qual nação o Senhor Jesus descerá ali, conforme foi prometido no livro de Atos, quando Jesus subiu ao céu, foi acesso ao céu, apareceram-se 2 anjos,
E aqueles anjos falaram: varões galileus, vocês estão olhando para cima, para onde Jesus está indo? Dessa mesma forma ele descerá. Muito bem, o Estado de Israel foi criado para a descida do Senhor Jesus, para habitar ali no Senhor Jesus, e cumpriu uma promessa de Deus, que ele disse que aos mansos herdarão a terra. Então, como os judeus, na sua maioria, não aceitaram Jesus como seu Senhor, a eles cabe, aos que não se converterem a Cristo, a herança da terra. E como Jesus foi preparar uma morada, e essa morada é celestial, como que fica essa situação? Aonde que os judeus vão morar? Ou na terra ou no céu? E os gentios que se converterem a Cristo, aonde vão morar? No céu ou na terra? Aonde que eles vão morar? Muito bem, respondendo, aos judeus que aceitarem Jesus como seu Salvador, a nós gregos, gentios, toda a face da terra, que aceitarmos Jesus como nosso Salvador, a nós cabe uma promessa: antes que venha o grande dia, Jesus arrebatará a sua igreja, isto é, arrebatará os judeus que aceitaram Jesus, arrebatará os gentios que aceitaram Jesus. Quando o apóstolo Paulo, aos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 em diante, ele fala: por que vocês estão preocupados? Por que vocês se preocupam com os mortos como se não tivessem esperança? Esse Jesus, ele descerá do céu com voz de arcanjo, com alarido, e tocará a trombeta, e todos os mortos em Cristo, todos os cristãos, ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados, subiremos e encontraremos com o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Glória a Deus. Então quem vai morar no céu? Quem vai morar nos ares? Quem vai morar aonde Jesus foi preparar? E dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai existe muitas moradas. Se não tivesse, eu não teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, virei novamente para vos buscar. Para quê? Aonde eu estiver, estejais vós também. Então vejamos que são duas situações aí. São duas situações. Uma para a igreja, outro para os judeus que não aceitaram Jesus como seu Salvador. Porém, é nação escolhida. Deus não escolheu uma igreja em Israel. Não, Deus escolheu uma nação. Deus preparou uma nação. Deus tem compromisso com uma nação. E esse compromisso de Deus jamais Deus quebrará. Mas tem também compromisso com a igreja dele. Tem compromisso com a sua igreja. Então a sua igreja subirá. E assim como Jesus foi e subiu, e os judeus, os varões galileus, os judeus verão Cristo descer, mas não descerá sozinho. Assim como Cristo vai vir até as nuvens para buscar a sua igreja, ele virá com a sua igreja para habitar em Jerusalém, para ser o governo aqui no milênio, juntamente com a igreja. E cada um de nós receberemos galardões para reinar sobre essa terra, conforme está escrito no livro de Apocalipse, ali os primeiros livros de Apocalipse. Nós vemos que aqueles pastores que aceitaram Jesus, que eram pastores das 7 igrejas da Ásia, todos eles
estão destinados a descer com Cristo e governar sobre as nações. Quantos podem aplaudir o Senhor? E aí, pastora Ana, pastor Paulo, todos os obreiros, todas as pessoas que se dedicarem na obra do Senhor, ao ponto de serem galardoados, descerão para reinar sobre essa nação. E aí eles vão falar: Jerusalém, Jerusalém, que desceu do céu, ataviada com seus anjos, ataviada com a sua igreja, sob toque de trombeta, sob o soar dos trovões e dos relâmpagos, nós desceremos. E diz que Israel virá e enxergará Jerusalém descendo do céu. Irmãos, o que Deus tem para nós é coisa preciosíssima. Deus quer nos resgatar. Resgatar para quê? Romanos 8:29, para sermos um dos irmãos de Jesus, e que Jesus seja o nosso primogênito. Irmãos, prestem bem atenção, que Deus tem um plano diferenciado para a igreja. Para a igreja, cada um de nós, cada salvo, é considerado irmão de Jesus. Pastor, mas Jesus não é o nosso Deus? Jesus sim é o nosso Deus. Mas acontece que para Deus nós somos filhos, e se somos filhos, somos herdeiros. Por isso, co-herdeiros de Jesus. E tudo quanto Jesus vai herdar para governar esse universo, a igreja estará presente. Coisa maravilhosa, irmãos. Não existe coisa mais preciosa. E os judeus que não aceitaram Jesus vão ser governados por nós. E está escrito que essa igreja que subirá irá julgar as nações com vara de ferro, dependendo do galardão de cada pastor, do galardão de cada obreiro, dependendo da posição que cada obreiro irá ocupar na Nova Jerusalém. Governará este mundo com vara de ferro, governará também esse mundo de uma forma blanda, governará esse mundo de várias maneiras, porque toda a rédea de todo o governo vai estar nas mãos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? E aí vai ter obreiros, que diz a Bíblia, que vai receber o nome de Deus escrito nele. Os irmãos sabem que ninguém sabe o nome de Deus. Ninguém sabe o nome de Deus. Se a gente falar o nome de Deus, o nome dele, nós morremos, desaparecemos. O nome dele é um nome muito santo, não pode ser expressado. Deus é uma personagem. Deus é uma personagem, não é uma pessoa em si. O nome dele em si, diz Jesus, que ele vai escrever o nome de Deus Pai em determinados obreiros que vencerem este mundo, que forem coluna no templo de Deus. Vai estar escrito o nome de Deus nele, e vai estar escrito o nome de Jesus nele, vai estar escrito o nome da cidade santa nele. Oh, glorificado o nome do Senhor Jesus. E ele será coluna no templo de Deus vivo. Glorificado o nome do Senhor. Irmãos, que tão grande salvação Deus tem preparado para a igreja. Tão grande salvação Deus tem preparado para cada um de nós. Compensa sermos mais do que santos. Compensa sermos vencedores. Pastor, por que você fala, além de ser santos, ser vencedor? Porque tem muitos santos que não conseguem vencer tudo. Tem muitos santos que não vencem tudo, que não vencem todas as batalhas, que se engasgam, que se enrolam com este mundo, com os embaraços desse mundo, envolve com muita coisa que não é do reino. Consequentemente, não recebe, embora salvos, não receberão o galardão que deveria receber, e consequentemente não receberão os galardões que deveríamos receber. Irmãos, hoje, nesta noite, é exatamente nesta noite, Deus está nos chamando para servir a Deus, a Ele de uma forma diferenciada.
da forma que você vem servindo, glorificando, exaltando, é uma bênção. Mas é uma bênção se Deus fosse um Deus pequeno. É uma bênção se Deus não tivesse algo para entregar para nós, além do nosso raciocínio. O apóstolo Paulo disse que nenhuma mente humana jamais alcançará o que Deus tem prometido para cada um daqueles que são vencedores. Por isso, não aceite derrota na sua vida. E para que você não aceite derrota, tem um mistério, tem um segredo aí que Deus vai passar para os irmãos. Tem um segredo. Eu falei que tem crente, embora santos, mas é derrotado em alguns casos. Mas Deus vai passar para você hoje um segredo. Para vocês que vieram hoje, vão receber essa palavra, segredo do céu. Esse segredo foi revelado a Deus para o homem mais sábio Salomão, em Provérbios 3, versículo 6. Aonde ele diz o seguinte, que no momento que nós recebermos todas as coisas como vindo de Deus, acabará o nosso sofrimento, porque você passa a glorificar a Deus por todas as coisas que chegaram na sua vida. Então o problema, o espinho vai deixar de ser espinho, o espinho vai ser transformado em buquê de flor, o problema, a tristeza, vai pular de alegria, vai ser invertido todas as coisas, e você começa a gozar do reino de Deus, ainda na face dessa terra. Quantos estão entendendo e podem dizer glória a Deus por essa vitória? Que tem sentido uma necessidade especial, diferenciado. Presta atenção, meus irmãos, presta atenção uma coisa. Eu não sei o porquê, Deus sabe. Deus tem muitas coisas reservadas para nós, que Ele só dá quando a gente pede e quando a gente deseja. Está escrito na Bíblia que Deus dá muitas coisas para nós antes que nós pedimos, porque nós lemos aqui que o Espírito Santo intercede por nós, e Deus nos abençoa através da intercessão do Espírito Santo. Mas existem coisas que eu falei aqui, só Deus sabe, eu não consegui descobrir, que Deus só dá quando você pede, Deus só concede quando você deseja. Se você não pedir, se você não desejar, não vai receber. Isto é, a pessoa fala assim, não, eu estou conformado com o que eu sou, está beleza, está uma bênção, eu tenho certeza que estou salvo, Jesus está comigo, está uma bênção, sem problema nenhum. Aí você fala assim, olha, do jeito que eu sou uma bênção, só que eu tenho uma inquietação, eu devia ser melhor. Por um motivo ou por outro, você quer melhorar. Alô? E é nesse exato momento que Deus vai te dar uma coisa diferenciada. É exato momento você vai entrar, como se fosse em uma sala, em um dispositivo, em um lugar diferenciado. E a partir daquele momento, inspirações divinas vão vir, interesses divinos vão aparecer, oportunidades divinas vão aparecer. E daqui um dia você olha para trás e fala, bem que compensou eu desejar coisas melhores, bem que compensou eu desejar pregar o evangelho, bem que compensou eu orar pelo povo, bem que compensou fazer isso, bem que compensou fazer aquilo. Você vai ver as diferenças, e essas diferenças é para quem pede, é para quem deseja. Então hoje
se você pede, se você deseja, Deus te trouxe aqui para te dar. Quantos acreditam e pode dizer amém? Irmãos, a passagem que eu li dos ossos secos, aqueles ossos não tinham oportunidade de vivência, estavam sequíssimos, não tinha ligação, não tinha, os ossos estavam separados, não tinha nervo, não tinha carne, não tinha sangue e não tinha nada. E Deus falou para o profeta: profetiza para esses ossos secos. E diz a Bíblia que os ossos começaram a bater um no outro, e de repente criou nervo. O que é isso? Criou uma ligação. Irmãos, é porque aqui não é estudo bíblico. Eu um dia ainda quero dar um estudo bíblico sobre a questão desses nervos, que é coisa importante demais. Criou nervo, criou ligação, emendou os ossos que estavam desligados, criou carne, criou sangue e viraram estátuas. Ficou aquele montão de corpo, mas diz a Bíblia que não tinha alma, não tinha espírito. Porção de defunto, pastora Ana. Se os ossos secos eram feios, agora você imagina uma porção de defunto, um vale cheio de defunto. Para que defunto serve, irmãos? Só serve para ser sepultado. É a situação que muitos de nós nos encontramos. Muitos de nós. Tem hora pensa assim: eu não sirvo para nada, eu só sirvo para ser sepultado, eu só sirvo para morrer. Eu não sirvo para satisfazer meus filhos, eu não sirvo para satisfazer meu esposo, eu não sirvo, só vai prestar a sepultura. Morto só presta para sepultura. Mas diz o profeta, falou: se profetiza agora que eu farei entrar nele. Eu vou até ler versículo 8, versículo 6. E porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu espírito, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel diz que ninguém jamais, Ezequiel, pesquei 26, 36, ou então é 36, 26. Diz que ninguém jamais servirá a Deus se não for Deus não deu Espírito. Ninguém consegue entender os mistérios de Deus a não ser pelo Espírito de Deus. Isso foi confirmado também pelo apóstolo Paulo, as cartas aos Coríntios. Ninguém consegue entender as coisas espirituais a não ser pelo Espírito de Deus. Então veja bem, aí quando o profeta profetizou, veio carne, veio osso, veio nervo, veio tudo, e veio o Espírito de Deus. Aí sim, sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. É necessário que nós tenhamos o Espírito de Deus para saber quem é esse Deus dos exércitos. Agora, se você desejar receber o Espírito de Deus, agora é a hora do pega para capar. Agora é a hora da verdade. Se você desejar receber o Espírito de Deus, Deus cumpre com a sua vontade em dispensar sobre nós o seu Espírito. Quantos desejam receber o Espírito de Deus nesta noite? Quem quer receber o Espírito de Deus para entender que Deus é seu Senhor, na sua plenitude, fala assim: eis-me aqui, Senhor. Eu quero receber o teu Espírito, para que o Senhor seja o meu Senhor, e eu seja o seu filho, e Jesus seja o meu irmão mais velho. Vocês acham que pediram pouca coisa? Ser irmão de Jesus. Tem gente que quer pelo menos Jesus como Deus. Não é isso?
Jesus meu Salvador, Jesus que morreu por mim. Mas se você ler a profundidade de Romanos 8 e 29, tem uma chamada mais alta. É Jesus como seu irmão. De Jesus. Eu não sou Deus. Se isso fosse de nós, não merecíamos. Isso não é por merecimento, isso é preço de sangue. Ninguém mereceu, ninguém era digno, ninguém na face da terra. Isso não é por merecimento, isso custou sangue de Jesus. Se você crer, hoje Deus te levará para um estágio mais elevado. Não será apenas considerado como filho de Deus, mas como irmão de Jesus. E Jesus o seu irmão mais velho. Irmãos, no dia que eu pude ver a possibilidade disto, foi difícil acreditar na Bíblia. Eu achei coisa demais para me acreditar. É coisa demais para o homem natural acreditar. O homem natural jamais acredita. Dignidade. Ele acha que alcança as coisas pelos seus merecimentos. E não é. A dignidade é de Jesus. A dignidade é de Deus. E o merecimento é de Jesus. É por isso que, por causa destas coisas, está escrito em Apocalipse que Jesus receberá um novo nome. Amém? Não é mais Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E a Bíblia fala que nem ele sabe. É segredo de Deus. E você também receberá um novo nome, que você não sabe. Esse novo nome vem numa pedrinha branca, que ninguém jamais soube, a não ser quem vai entregar para você, que é o próprio Cordeiro de Deus. Compensa ser crente diferenciado? Amém? Quem quer ser um crente diferenciado a partir de hoje? Fique. Glória a Deus. Agora é a hora, meu irmão. Irmãos, eu estava esperando por esse momento. Eu estava esperando por esse momento. A partir desse momento, um cristão diferenciado, um cristão do reino dos céus, um cristão considerado por Deus, não é considerado por mim e nem pelos nossos pastores, não, considerado por Deus como irmão de Jesus. E sendo Jesus o primogênito da nossa família real. Fale assim comigo: meu Deus, quão lindo é a tua pessoa, quão admirável é a tua pessoa, quão merecedor deste nome de Deus é a tua pessoa, quão diferente o Senhor é de todas as coisas, que por isso o Senhor é Deus, porque ninguém chegará à tua semelhança, nem nos céus e nem na terra. E eis aqui, ó Pai, os teus filhos, e eu como teu servo, teu ungido, eu coloco os teus filhos agora na tua presença. Cumpre, Senhor, na nossa vida o que está escrito na tua palavra, porque assim nós cremos, porque assim nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, e nós te glorificamos por esta exaltação no dia de hoje. Quantos podem aplaudir o Senhor? Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, a partir de hoje, cada um dos irmãos vão ter entendimentos diferenciados da palavra de Deus.
Comecem a ler a Bíblia agora, falando: Senhor, me dá o entendimento do céu. Façam isso, que os irmãos vão começar a trilhar em conhecimentos que estão escritos na Bíblia, que será revelado para cada um dos irmãos, que os irmãos nunca imaginaram na vida de vocês. Quantos podem dizer amém?